Que coisa altamente ilegal aconteceu na sua escola? História 1. Um craque do time de futebol americano bateu de propósito no meu carro com sua caminhonete e o destruiu. O diretor e o vice-diretor fecharam os olhos e minimizaram o acontecido como: não foi nada demais. Ele bateu no meu carro de propósito e ninguém se importou. Meus pais e eu entramos para ver o vice-diretor responsável pelo estacionamento dos alunos. E tudo o que ele tinha a dizer é: bem, talvez possamos fazer com que ele pague pelo seguro, sem punição, sem detenção, nada. Os pais dele também pareciam não se importar. Veja bem, este é um carro que eu comprei com o meu próprio dinheiro e que estava precisando de alguns reparos na época. Meu pai e eu estávamos trabalhando juntos nesse carro como um projeto para que quando eu fizesse 16 anos, eu tivesse meu próprio carro para dirigir. O seguro se livrou do carro e eu não tive que pagar nada. Eu só tive que dar o carro para eles e eles me deram um cheque. Felizmente, os meus pais tinham colocado cobertura total no carro, então eu consegui recuperar a maior parte do que eu tinha investido nele. Eu não pedi isso, eu não queria isso, eu não fiz nada para merecer isso. Odeio aquele cara e aquela escola. Só queria meu carro de volta. História 2. Nós tínhamos uma professora de softball que estava dormindo com seus alunos. Mas uma história muito mais interessante que tecnicamente não aconteceu nas dependências da escola, tinha um garoto que era constantemente perseguido por valentões. Eles até o seguiam depois da escola e o atacavam. Tinha uma loja de ferramentas do outro lado da rua, e muitos alunos ficavam conversando no estacionamento daquela loja depois da escola. Os valentões perseguiram o garoto e encurralaram ele na seção de jardinagem. Eles continuaram batendo e chutando ele. Daí o cara pegou um machado em uma das prateleiras e todos os valentões acabaram no hospital com vários ferimentos. A câmera de segurança pegou tudo, mas não consigo me lembrar agora se Gimli, filho de Glóin, teve que responder judicialmente ou se foi considerado legítima defesa. Atualização. Perguntei para a minha irmã, que conhecia as crianças envolvidas melhor do que eu, porque ela estava mais perto da idade delas. Os artigos de notícias que saíram na época não falavam sobre o que os valentões fizeram para causar esse incidente, mas ela confirmou que Gimli foi enviado para uma fundação de correções juvenis por um tempo. Pelo que ela se lembra, ele estava bem depois que saiu daquela fundação. Edição. Então, pensei que tinha deixado as coisas vagas para manter o anonimato das pessoas envolvidas, mas aparentemente esse incidente foi tão único que algumas pessoas encontraram alguns dos artigos de notícias que relatavam esse caso. História 3. Meu ex trouxe uma arma para a escola e ameaçou atirar em mim e em meu novo namorado. Edição. Isso aconteceu nas Filipinas cerca de 8 anos atrás. Nossa escola não estava no sistema K12. Então, nós tínhamos níveis de 4 anos e cerca de 80 alunos por ano. Isso aconteceu no nosso terceiro ano. Estávamos todos no mesmo ano, e todos os envolvidos continuaram indo para a mesma escola. O restante dos alunos e professores ouviu falar sobre isso e, eventualmente, chegou a alguns pais. A mãe do meu novo namorado não gostou do fato de seu filho ter sido ameaçado. Então, ela tentou entrar com uma ação legal. A mãe do meu ex-namorado não gostou disso e, como meu ex e eu tínhamos uma história turbulenta, sobre a qual eu já postei aqui, ela também tentou entrar com uma ação legal. Mas no final tudo acabou em pizza. Ele não foi suspenso, ele não teve nenhum problema por isso. E parece que até se formou com honras, eu acho. Os professores não se ofereceram para aconselhar nenhum de nós, não houve uma intensificação nas medidas de segurança, nem sequer um seminário sobre segurança. Meus pais a princípio não acreditaram no meu relato,
portanto não entraram com uma medida protetiva. A bagunça toda foi basicamente varrida para debaixo do tapete. História 4. 2 alunos planejaram e executaram um ataque coordenado a um dos professores de matemática esperando no topo da escada entre os períodos. E quando ele passou por eles para descer os degraus, um deles o empurrou por trás, enquanto o outro colocou a perna na frente dele para derrubá-lo. O professor caiu da escada e quebrou o pescoço e a coluna, e ficou paralisado do pescoço para baixo. A razão deles terem feito isso foi porque um deles foi dispensado do time de basquete porque foi reprovado na aula de matemática daquele professor. Ambos tinham 15 anos, então não foram presos. Os 2 foram expulsos e enviados para a detenção juvenil. O professor processou o distrito escolar e conseguiu um acordo na faixa de $1 milhão. História 5. Uma vez fui entrevistado para a posição de professor em uma escola do Fundamental 2. Uma das perguntas do conselho escolar foi: "Você consegue evitar dormir com seus alunos?" Eu respondi: "Sim, é lógico. O conselho escolar me achou ótimo. O diretor me achou ótimo. O superintendente da escola acha que eu não fui feito para esse tipo de trabalho e fica fazendo de tudo para dificultar a minha contratação. Meu diretor tentou me ajudar a superar isso e ser contratado, mas eu acabei desistindo e consegui um emprego em outro lugar. O superintendente contrata seu sobrinho. Por que será que ele não queria que eu fosse contratado, hein? Que na primeira semana de trabalho dorme com uma das alunas e é demitido. Eu ainda vejo o diretor ocasionalmente, e ele sempre se desculpa pelo acontecido. Ele sempre me diz que queria ter me contratado. Esse diretor é bom demais para ter ficado preso naquela escola terrível. História 6. Metade da minha escola pegou fogo porque algum idiota achou que seria uma boa ideia colocar fogo em um tatame de luta livre. Os tatames de luta livre são muito inflamáveis. Não pudemos ter esportes o ano inteiro. Shows de talentos e shows no auditório foram todos cancelados. O benefício foi que tivemos 2 semanas de folga da escola enquanto eles limpavam a bagunça. Tudo o que me lembro é que o garoto era menor de idade, então os pais dele ficaram devendo milhões para a escola. Atualização. Acabei de pesquisar o nome do garoto no Google e descobri que ele sofreu um acidente de carro 1 ano depois do acontecido perto da escola para onde ele foi transferido e não sobreviveu. História 7. Teve um caso bastante polêmico envolvendo um aluno deficiente que tinha paralisia cerebral e distrofia muscular. Os pais dele entraram com uma ação judicial, acusando 2 de seus cuidadores de o tratarem mal, jogando ele para fora de sua cadeira e forçando o garoto a usar um colar cervical para que ele ficasse com a cabeça erguida e os olhasse nos olhos. A pior parte é que eu acho que nenhum dos cuidadores sofreu nenhuma consequência. Pesquisei artigos de jornal sobre o caso e todos destacam o processo, mas nenhum fala dos resultados, o que é frustrante. História 8. Não aconteceu na minha escola, aconteceu na escola de um amigo. 2 alunos jogaram uma cadeira de uma sacada. Eles acertaram uma professora grávida de 8 meses. Ela desmaiou. A diretora se recusou a deixar uma ambulância evacuá-la do terreno da escola, porque isso prejudicaria a reputação da escola. Então ela fez o zelador arrastar a professora grávida inconsciente e sangrando para fora da escola, e só então ela chamou a ambulância. O bebê da professora não sobreviveu como consequência desse incidente. História 9. Um garoto da educação especial foi atacado por um cara a caminho da escola. E o cara bateu muito nele. A coisa toda foi gravada pela namorada do cara e pela amiga dela. O tempo todo elas estavam torcendo por ele. Mais tarde, ela postou nas redes sociais, o que deixou todo mundo muito bravo, e quase todo mundo queria bater no cara do vídeo. Ele recebeu uma suspensão temporária, o que é pouco pelo que ele fez, enquanto a polícia cuidava dele. Pelo que eu sei, ele foi fichado pela polícia. Outra coisa,
Tinha uma garota da minha escola que estava na liga secundária de boxe, que estava preparada para dar uma surra nele. Ela até tentou procurar ele na casa dele. Edição: para aqueles que estão em dúvida se a boxeadora teria conseguido vencer a luta, eu posso confirmar. Ela era muito maior do que o cara. Ele era um palito de magro se comparado com ela. História 10. Um pouco da história para contextualizar. Nossa escola estava passando por uma grande reforma. E por causa disso, quase metade da escola foi fechada. A parte fechada incluía os banheiros, e por isso a direção da escola mandou colocar 2 banheiros químicos no pátio da escola. Então, alguns alunos do 7º ao 9º ano decidiram comprar um líquido desentupidor de canos de banheiro, não sei qual é o termo correto, e papel alumínio. Eles colocaram o papel alumínio dentro de algumas garrafas de plástico e despejaram um pouco de desentupidor dentro delas. Como alguém provavelmente já fez isso antes, sabe o que vai acontecer a seguir. Eles enfiaram 6 garrafas no total dentro dos vasos sanitários e os explodiram, devido à reação química entre o papel alumínio e o desentupidor. Todas as tubulações dos banheiros foram destruídas devido à pressão da água dentro dos canos. Acontece que os 2 banheiros tinham tubulações conectadas, e a água que estava nas privadas do outro banheiro subiu até o teto devido à pressão. Os alunos responsáveis nunca foram pegos, e se me lembro bem, o incidente acabou custando uma boa quantia de dinheiro para a administração da escola. Os banheiros químicos foram retirados e substituídos por novos, e depois do ocorrido, todo recreio tinha um professor em frente ao banheiro, monitorando todo mundo que entrava e saía. Mas nada aconteceu com os novos banheiros. História 11. Durante meu último ano, fiz cópias falsas de propriedade do governo. Falsifiquei alguns passes esportivos para meus amigos durante a temporada de futebol. A única coisa que faltou foi o mascote da escola gravado no fundo. Nosso time de futebol e o de basquete não eram bons, então ninguém queria pagar para ver os jogos. A notícia da nova temporada de basquete se espalhou e as pessoas pegaram um papel vermelho e escreveram passe falso com canetinha. Então um dos meus amigos foi pego com uma das minhas melhores cópias e me caguetou. Na segunda-feira seguinte, um policial veio e me tirou da aula. Tive uma reunião com o diretor e o policial dizendo que eu poderia ser indiciado, porque já tinha 18 anos e era um assunto sério. Em seguida, fui me encontrar com o diretor de atletismo e o policial me acompanhou o tempo todo. Eles pensaram que era um esquema que estava acontecendo há anos, mas aí eu disse a eles que era eu que tinha criado o esquema recentemente e que tinha feito apenas uns 5 passes. Na verdade, foram uns 10. Ele gritou um pouco e era para eu ter pegado 7 dias fora da escola como suspensão e 7 dias na escola na detenção. Só peguei 7 dias de detenção escolar porque tinha um bom histórico. Meus pais me deixaram de castigo por muito mais tempo do que a escola. Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações dos meus últimos vídeos.